Queridas, queridas amigas alunas, gostaria de fazê-las bem-vindas a esse nossa aula do curso Novo Testamento. Nós vamos estudar o bloco do Vem Segue-me que estudamos semana passada, tá bom? Para começar a nossa aula, Mila, você pode fazer a oração de abertura para gente? Sim, com certeza. Tá bom. Querido amado Pai Celestial, Senhor, muito obrigada por essa manhã maravilhosa, por essa chuva abençoada. Somos gratos, Pai, pelo dia que o Senhor nos deu hoje, pela oportunidade de viver. Somos gratos, Pai, pela tecnologia, por essa oportunidade de recuperarmos a aula que nós perdemos. Te somos gratos, Pai, por a cada dia vivemos o Evangelho. Somos imensamente gratos pelas dádivas de conhecer o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e das grandes bênçãos que Ele nos dá. Somos gratos, Pai, por termos um testemunho e te pedimos que abençoe essa aula, para que possamos aprender com ela, que possamos, Pai, estar atentos ao que o sussurro vai nos ensinar hoje. Que possamos, Pai, mudar de acordo com o que vamos aprender e também possamos fazer metas para que possamos melhorar a cada dia, para que possamos seguir o seu exemplo e ser a luz para o mundo. E é essa oração que nós recebemos e pedimos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Mila. Amém. Muito bom. Hoje nós vamos estudar aqui 1 Coríntios de 1 a 7, tá bom? Vamos iniciar o estudo dessa epístola, dessa carta que Paulo enviou para os santos que estavam em Corinto, tá bom? Vamos aqui já ver uma visão geral desse bloco, tá bom? Desses capítulos. Brenda, poderia ler para nós, por favor? Posso sim. Paulo advertiu contra divisões dentro das congregações da igreja em Corinto. Ele enfatizou a importância da unidade entre os membros da igreja. Ele alertou os membros contra a imoralidade sexual, ensinou que o corpo é um templo para o Espírito Santo e incentivou o autodomínio. Ele também abordou questões específicas sobre o casamento. Obrigado, Brenda. Muito bom. Então, esses são alguns assuntos, né? A igreja ainda enfrentava muitos desafios lá em Corinto, né? E nessa época, essa cidade de Corinto era uma das cidades ricas ali do que hoje é a região da Grécia. E como era uma cidade muito forte economicamente, tinha várias pessoas de vários lugares iam para essa cidade morar lá. E então tinha uma grande diversidade de culturas, de ideologias, de crenças, e uma dessas características fortes que tinha na época lá das pessoas em Corinto era a imoralidade sexual. Algumas pessoas lá acreditavam que o corpo era delas e elas podiam fazer o que bem quisesse com seu corpo. E isso estava causando algumas dúvidas entre os membros da igreja. Lembrando que lá era a maioria, se não quase todos, eram recém-conversos, né? Eram membros que tinham acabado de se converter ao evangelho e eles tinham várias questões sobre o uso do corpo, tá bom? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre isso e para falar desse assunto, eu queria fazer uma ponderação aqui com vocês antes da gente entrar nesse assunto. Eu queria que vocês olhassem aí a gravura do Templo de Belém e pensasse qual é a principal característica do templo que mais chama a tua atenção e por quê? Queria ouvir vocês. Quando vocês olham para o templo, lembram das oportunidades que vocês têm de ir lá, qual a principal característica do templo que mais chama a sua atenção e por quê? Isso para você, né?
Pode ligar o microfone ou pode usar o chat. Posso falar? Com certeza, estava esperando você. Então, uma das características que me chama muita atenção no templo é que, como está bem escrito lá em cima, que lá é a casa do Senhor. E, de fato, nós sentimos a sua presença mais forte lá dentro. É como se nós esquecêssemos o mundo aqui fora e íamos um mundo completamente que nós podemos sentir a influência do Senhor e do seu Santo Espírito. E ao ponderar sobre essa pergunta, eu me sinto que toda vez que eu vou no templo, eu me sinto renovada, pronta para encarar esse mundo aqui fora. Porque eu sinto cada vez mais que essa é a vontade do Senhor, que a gente possamos vencer a cada dia o mundo. E lá, de fato, é a casa do Senhor e nós podemos sentir essa influência tão forte nos nossos corações e nas nossas ponderações lá dentro. Interessante, né? Obrigado, Mila. Tenho o mesmo sentimento que você. E pelo fato de lá ser a casa do Senhor, é um lugar onde a gente pode sentir o Espírito muito forte, né? Como você disse aí, nos renovando, né? Renovando nossa fé, nosso compromisso, nosso desejo de sermos melhores. Mas só sentimos isso lá, só sentimos esse Espírito lá porque é a casa do Senhor. Então, essa é uma característica marcante mesmo do templo. Obrigado, Milan. E a Brenda e a Jaque, pensaram em algo aí? Estão ponderando, estão refletindo. Pensa sobre isso, tá bom? Porque Paulo, ele comparou o nosso corpo com um templo. E nós vamos ver agora alguns desafios que os membros estavam tendo em relação a esse assunto, os conselhos, os princípios que Paulo ensinou e as doutrinas que ele ensinou relacionado ao nosso corpo ser um templo, tá bom? Então, eu queria fazer um estudo direcionado com vocês agora aqui. Então, da seguinte maneira, tá? Aqui tem um slide falando sobre meu corpo é sagrado. Então, nós temos 3 blocos de escrituras aqui. Do grupo 1, grupo 2 e grupo 3, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Bem, eu vou deixar vocês decidirem. Só coloca no chat aí que grupo você quer ser. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Daí eu vou te dar um tempo para você estudar esse bloco de escrituras e ponderar nessas perguntas aqui, tá bom? Buscar a resposta dessas perguntas. Só coloca no chat que grupo vai ser. Bem, a Brenda vai ser o 2, Mila, Jaque e Marcos. Marcos vai ser o 3, Mila e Jaque, preciso de alguém para um, hein? Mila vai ser o 3. Ei, Jaque, você pode ficar com um, então? Beleza, Jaque, olha só. Depois de muitas opções, né, Jaque? Então vamos lá, vou dar um tempinho aí. Vocês lembra de estudar esse. Ele vai estar falando sobre o meu corpo é sagrado, tá? Então vocês vão ter alguns blocos de escrituras ali e essas perguntas para vocês ponderarem na resposta, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês.
Ok. Conseguiram aí? Todo mundo conseguiu? Deu tempo de ler os versículos e ponderar aí nas respostas? Se sim, vamos começar com a Jaque, então. O que você poderia dizer para nós, Jaque? Bom, a respeito dessa primeira pergunta, ele questiona, né, quais são as práticas que os santos estavam começando a fazer novamente. E aqui nessa escritura em 1 Coríntios, fala sobre o que as pessoas estavam fazendo de errado, né? Naquela época. Fala sobre isso. Fala sobre as pessoas idólatras, sobre as pessoas adúlteras. E todas essas coisas, ele fala no capítulo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que diz também nessa segunda pergunta, fala de que maneira podemos ver atitudes semelhantes em nossos dias. É o que tem acontecido hoje também, né? Em relação ao corpo. A gente, a gente percebe que a gente é muito bombardeado com várias coisas, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente acaba entrando nesse mundo, né? A gente vendo tudo que acontece e às vezes se contaminando também. Que Hum, são tantos exemplos ruins que a gente tem e a gente percebe que eles vão se naturalizando, esses exemplos maus, né, de mau comportamento, as pessoas acabam achando normal, e aí a sociedade diz que é o correto. Então, eu acredito que existe, existe esse problema hoje, né? Então, é muito difícil a gente conseguir ser santo sem que a gente realmente se esforce para isso. Porque tudo que a gente vê e que a gente consome é justamente o contrário. São influências malignas, né? Para que a gente realmente caia. Então, a nossa força realmente está no Senhor, está na igreja, os nossos líderes, né? Porque sem isso, realmente, a gente não consegue. No mundo que a gente tem hoje, hoje mesmo, eu estava lendo aqui antes da aula umas escrituras e algumas declarações dos profetas, e fala sobre isso, de que nos dias de hoje, eu não sei se foi o presidente Nelson,
nos dias de hoje, a gente só vai conseguir ter realmente o poder para lutar tudo que a gente tem para lutar se a gente estiver perto, né, do Senhor. E com a força do Espírito Santo nós vamos conseguir isso, mas se não tivermos, a gente não consegue. Muito obrigado, Jaque. E você respondeu muito bem as perguntas, né? Paulo ele cita aí alguns desafios que os santos estavam tendo, né? E são desafios tão atuais, né? Meus amigos, Jaque e os demais, né? Que nós estamos enfrentando. Interessante, né? Ver como os conselhos de Paulo que ele deu para os santos coríntios se aplicam, tem tanta aplicabilidade para nós hoje em nossos dias, né? Como já que falou, nós somos bombardeados por tantas coisas e da mesma forma que em Corinto, a sociedade hoje, para ela é normal algumas dessas práticas, né? De adultério, de fornicação, de idolatria, né? Então, hoje em dia a gente precisa estar muito atento, né? Como a Jaque falou. A gente vai ver alguns conselhos que Paulo deu, mas isso é muito importante a gente estar atento, porque a gente não pode deixar essas coisas nos influenciarem. E precisamos nos manter castos e limpos, né? Uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa fornicação? Só para saber, só para me certificar de que vocês sabem o que significa isso. Fornicação. Sim, quem pode dizer então o que significa? Diz aí pra gente, Jaque. Pode ligar o microfone ou pode usar o chat. O que que significa? O que que significa, Marcos? Tá, não tô te ouvindo. Não sei se os outros estão te ouvindo. Tá saindo agora o som? Agora sim. Tá. Eu acredito que seja a quebra de mandamentos voltado à lei da castidade. Ok, é isso aí. Mas ela tem a ver com uma coisa específica, bem específica. Um tipo de quebra de mandamento. Valendo ouro branco. O adultério? Ó, é isso aí, ó. Pronto. Às vezes a gente confunde a questão do adultério com a fornicação. Não é a mesma coisa. Quem pode definir o que que é o adultério e o que que é fornicação? Porque ele disse aqui que tinha lá adúlteros e fornicadores. Mas o que significa isso? Brenda? Fornicação não é o ato sexual entre duas pessoas, assim, que não são legalmente casadas? Exato. Isso é fornicação. Então, quando eu me envolvo com relações sexuais como solteiro, é fornicação. Quando eu sou casado e tenho relações fora do casamento, é adultério. Tá bom? Essa é a diferença entre os dois. Então, é, aqueles que são solteiros devem cuidar com isso, porque isso é hoje algo normal, como a Jaque falou. É normal você sair para algum lugar e você ter intimidades e relações, não tem problema. Mas isso é abominável diante do Senhor. É abominável. É, a gente não pode ser enganado com isso, né? Dessa forma, tá bom? Ele fala no 13, porém o corpo não é para fornicação, mas para o Senhor, tá bom? Perguntas, dúvidas sobre alguma outra questão desses versículos? Beleza. Obrigado, viu, Jaque? Muito bom. Letícia, você ia falar alguma coisa? Você ligou seu microfone? Uma hora? Não, não, a Brenda já falou que eu ia falar. Ah, então tá bom. Beleza. Vamos aqui para o grupo 2 aí. Queria ouvir aí as ponderações de vocês sobre essas perguntas. E os outros que quiserem falar também, fiquem à vontade, tá? No caso é a Brenda aí, né? Que vai nos ajudar aí.
a entender um pouco melhor esses versículos. Tu, pois, que dizes, Brenda? Então, os princípios que ele utiliza, que Paulo ensina, né, são da lei da castidade e da obediência. Eu gosto muito de falar sobre obediência, né, porque quando nós guardamos a lei da castidade, nós estamos sendo obedientes ao Senhor, né. Ah, eu gosto muito do versículo que fala que todas as coisas são lícitas, né, mas a gente sabe que nem todas as coisas vão nos todas as coisas a gente são lícitas nesse mundo, mas nem todas as coisas vão nos edificar para a gente continuar puros perante o Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado da forma como a gente usa o nosso corpo, né? A lei da castidade é uma lei muito séria, que quando a gente vai no templo, a gente faz convênios com o Senhor de guardar a lei da castidade, né? E uma coisa que a Jaqueline falou que eu gostei muito, porque eu me lembrei de uma situação, né? Eu gosto muito de escutar podcast. Então, eu estava escutando um que tinha lançado há pouco tempo e foi muito bom e tal. Eles estavam falando ensinamentos muito bons sobre mulheres, sobre ensino e tal. E até que abriu um quadro sobre sexualidade. E aí eu só passava, né? Quando eu estava ouvindo, só passava essa parte. E Sim. até que um dia eu fui parar para ouvir e todo o podcast estava falando só sobre isso, só sobre o assunto Eita. da quebra da lei da castidade, né? E eu percebi que o quanto no mundo essas coisas estão sendo muito normalizadas, né? A gente ouve cada vez mais pessoas que estão quebrando, né? Tendo atos sexuais antes do casamento, como fornicação, né? Tá muito na moda, assim, entre aspas, pessoas morarem juntos e não serem casadas nem na lei dos homens e muito menos na lei do Senhor. E uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado quando nós aplicamos as nossas escolhas em coisas que não vão nos elevar, não vão ser edificadas para o Senhor. Excelente, Brenda. Temos que ter muita atenção, né? Com aquilo que não vai nos elevar, não vai nos inspirar, né? E você falou, né? Paulo falou lá, até falou no versículo ah, do 1 Coríntios 7:9, que é melhor casar do que se abraçar, né? E viver junto. Hoje em dia é tão normal, né? As pessoas querem viver juntos. A gente não pode. Não pode, não podemos. Às vezes, membros da igreja jovens querem fazer isso, querem morar juntos. Não pode. Não podemos fazer isso. Precisamos, como o Brenda falou, precisamos ser obedientes, precisamos guardar os mandamentos de Deus, tá bom? Tem uma observação que eu queria ver com vocês. Aqui nesse versículo 12, vocês estão vendo aí minha tela? Todos estão vendo Sim, aí? Beleza, olha só. Aqui ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Porém, queria fazer só uma observação. Quando a gente clica aqui, ó, tem uma tradução inspirada de Joseph Smith desse versículo e ela fica um pouco diferente, ó. Todas essas coisas não me são lícitas. Todas essas coisas que ele fala aí de fornicação, elas não são coisas permitidas por Deus. Lícitas é permitidas ou aceitas. Então, ele fala todas essas coisas não nos são lícitas, não nos são permitidas. E todas essas coisas, além de não serem lícitas, também não nos convêm. Todas as coisas não me são lícitas, portanto, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá bom? Só essa observação aí. Agora, o que que vocês têm feito aí para aplicar esses princípios na sua vida? Por exemplo, como é que vocês têm feito para não se deixar dominar por essas coisas que a sociedade prega que é lícito, mas que para nós não é lícito e para nós não nos convém? O que que vocês têm feito que tem dado certo para você para não se deixar dominar por essas coisas? O que que você tem feito, Letícia, que tem dado certo para você? Olha, uma coisa que tem me ajudado muito. Bom,
desde quando eu voltei, durante a missão, desde quando eu voltei dela, foi ensinar para as pessoas a importância da lei da castidade, né? Como a gente convive com pessoas de diversos tipos de crença, né? Eu, pelo menos, convivo com várias pessoas, mas. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tipo, eu não gosto de me afastar das pessoas, porque fulano faz tal coisa, não é certo falar com ele. Acho que é melhor a gente ensinar para as pessoas o caminho certo e ajudar elas a fazerem o certo do que se afastar e deixar com que eles sigam o errado. Então, quando a gente fala e ensina sobre a lei da castidade para as pessoas, a gente começa a ajudar elas a entender melhor. Claro que elas não vão se converter do dia para a noite, lógico. Sim, Mas se a gente plantar a sementinha e pouco a pouco for nutrindo, e eu sempre gosto de comparar, né, a questão da lei da castidade ao amor do Pai Celestial, né? E eu gosto muito de dar esse exemplo, principalmente com os meus amigos, né? Eu sempre digo para eles, imaginem que vocês têm uma filha. E homem em si já é ciumento, né? Com filha, mulher, falo pelo menos pelo meu pai. é Imagina se verdade. vocês, ima- imagina se vocês tivessem uma filha mulher. E aí chegasse um homem, pegasse essa filha mulher de vocês, levassem ela sem falar nada e fizesse de tudo o que quisesse com elas. Como vocês iam se sentir? A primeira resposta que eles dão é ficar muito bravo, eu ia querer bater e alguma coisa do tipo, eu disse aqui. Agora imagine como Deus se sente vendo as filhas dele sendo usadas. É um exemplo clássico que eu sempre uso. E na verdade é que a gente entende um pouco mais do amor de Deus pelos filhos quando a gente começa a pensar na importância dos mandamentos na nossa vida e na vida das pessoas. Muito bom. Obrigado, Letícia. Eu queria prestar meu testemunho que, com base no que a Brenda e a Letícia falaram, uma forma de nos mantermos moralmente puros e limpos é, de fato, obedecermos aos mandamentos de Deus, sermos íntegros e fugir de qualquer coisa que possa nos tentar. Como diz ali no 18, né? Ali ele fala, foge da fornicação. Mas a gente tem que fugir de tudo que nos influenciar a nos a não nos manter moralmente limpos e castos. Temos que fugir de tudo. Às vezes não é fugir com as pernas, como o José fugiu da esposa, do servo, do dono da casa onde ele trabalhava, mas às vezes a gente tem que fugir com os dedos por causa das redes sociais. A gente tem que fugir parando de conversar certos assuntos com outras pessoas. A gente tem que, às vezes, fugir de algumas pessoas que a gente acha que é nosso amigo, mas que às vezes estão nos influenciando a quebrar mandamentos de Deus. A gente tem que fugir, se manter bem longe disso. Dessa forma, a gente consegue sobrepujar com a ajuda do Salvador Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a gente consegue sobrepujar essas tentações, tá bom? Mas muito obrigado. Alguém gostaria de comentar algo mais sobre isso? Ok, então vamos para o grupo 3 aí do Marcos e da Mila. Vós, pois, que dizeis, meus amigos? Você quer falar primeiro ou eu posso falar? Olha, Mila, tá vendo como é cavalheiro? Não pode falar, com certeza. Outra Ok. cavalheiro. Eu achei bem interessante essas perguntas, né? Porque eu fiquei refletindo nos versículos. Quais as doutrinas são ensinadas quanto ao nosso corpo, né? No versículo 19, ele retrata bem que o nosso corpo, ele é um templo e que é um templo onde habita o Espírito Santo, né? Que Isso. tem da parte de Deus. Então, ele já vem com uma resposta bem clara, né? Sobre essa primeira pergunta. Resumidamente, a doutrina que ensina justamente que o nosso corpo é um templo no qual habita o Espírito de Deus.
E sobre a segunda, o que podemos aprender sobre Deus e Jesus Cristo com esses versículos? No versículo 20, ele fala uma frase que eu achei muito legal, que ele diz assim: porque fostes comprado por um preço. E isso é realmente uma grande verdade que às vezes a gente acaba esquecendo, porque tudo na nossa vida tem um preço, ou teve um Hum, preço. Exigiu alguma coisa, um sacrifício, um esforço, exigiu algo. E o nosso corpo, ele exigiu um sacrifício infinito, né? Foi dado por Deus através de Jesus Cristo. Então, eu acho muito interessante pensar sobre isso, porque às vezes a gente esquece que nós temos uma eterna dívida para com eles, né? Então, isso já seria o suficiente para nos fazer pensar e agir de maneira melhor a cada dia. Mas às vezes, com a correria, a gente acaba esquecendo disso. A gente acaba esquecendo das prioridades, esquece que o nosso corpo é um templo, né? E quando a gente fala que o nosso corpo é um templo, é bem interessante que quando as pessoas usam normalmente essa frase, meu corpo é um templo. É só quando se fala de tatuagens ou coisas do tipo. Mas esses outros mandamentos também englobam isso como a lei da castidade, que é uma coisa que a gente estava falando aqui, mas também a palavra de sabedoria também, que conserva o nosso corpo com saúde física, né? E a saúde física ela tá ligada também à nossa saúde espiritual. Então são coisas que às vezes a gente acha que não tem muito sentido e que não se ligam, mas que são completamente conectadas. Então a gente precisa sempre prestar atenção nelas, porque às vezes talvez não seja tão claro assim, mas a gente sempre tem que ler aquelas entrelinhas, que é justamente lá onde tem as devidas informações. Isso tudo foi passado para a gente lá, né? Mas o véu do esquecimento e o nosso próprio esquecimento terreno faz com que a gente esqueça dessas coisas. E eu tenho certeza que todas essas coisas estavam nas entrelinhas lá quando nos foram passadas, né? Ou a sim. gente não leu, ou foi o véu do esquecimento, né? Ou foi justamente o nosso próprio esquecimento daqui, porque eu sou bastante esquecido. Se eu não anotar, já era. Obrigado. Eu também, meu. Parece que todo dia eu passo por um lugar de esquecimento. Que pense no cabo esquecido. Mas obrigado, Marcos. Olha, interessante, né? Que você nos ensinou aí. De fato, além de Paulo ensinar os princípios, né? Nos aconselhar sobre práticas que nós podemos ter para cuidar do nosso corpo, ele ensinou o porquê que temos que fazer isso. Como você disse, né? Lembrar que o nosso corpo é um templo, né? E, poxa, que bom seria, né? Teve uma jovem numa das aulas da semana passada que ela fez um comentário que me fez pensar muito, né? Ela falou, poxa, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, poxa, quando eu ficar tentado a me envolver que é algo que não seja puro, que não seja digno, que não seja casto, eu poderia lembrar do templo de Belém e lembrar, nossa, o meu corpo é um templo. Eu não posso profanar nada não posso profanar meu templo com nada que seja impuro, que seja indigno, com nada de pornografia, com nada. Meu corpo é um templo. Olha que verdade a gente deveria lembrar sempre, né? Verdade poderosa, né? Letícia, você queria falar? Quer comentar algo, Letícia? Ou não? Então tá bom. E a outra coisa que você falou, né? Que fomos comprados por um bom preço, né? O sangue do Salvador Jesus Cristo. E que preço, né? Que preço. Ou seja, nós não podemos dizer. Tem algumas pessoas que pensam assim: é o meu corpo, eu faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Não, o corpo não é seu. Nosso corpo pertence a Deus. Lá no final, né, Marcos? Fala no final do 20. Os quais pertencem a Deus, tanto o nosso corpo como o nosso espírito. Então, o corpo não é nosso para a gente fazer o que quiser dele.
E algumas pessoas pensam assim, tá? Obrigado, Marcos. Mila, o que que você pode complementar aí para nós? Nos ajude. É isso tudo como o Marcos disse, né? Que o nosso corpo, ele é um templo, ele é sagrado. E também algo que também me chamou muita atenção é que para que nós devemos vencer o nosso eu natural, o nosso homem natural, para que assim nós possamos ser glorificados. É uma das coisas como fala no versículo 20, né? Para que possamos nos glorificar, para que assim o Pai Celestial ele possa nos dar de bom grado esse nosso corpo, de acordo com as nossas escolhas, com o nosso merecimento, o nosso Ele faz o pedido, né, Mila? Glorificai, pois a Deus, né? Glorificai, tornai ele puro, tornai ele santo, né? Por tudo que Deus fez por nós, né? Ele mostrou um amor muito grande. Eu queria compartilhar com vocês uma citação, Claude Holland, que ele fala um pouco sobre essa compra, né, que o Salvador fez por nós, né? Jaqueline, você poderia ler para nós essa citação, por favor? Sim. O elder Jeffrey Holland, do Coro dos Doze Apóstolos, explicou como fomos comprados por meio do misericordioso sacrifício do Salvador. O sofrimento espiritual do Salvador e o derramamento de seu sangue inocente, dado com amor e gratuidade, pagaram a dívida daquilo que as Escrituras chamam de a culpa original da transgressão de Adão. Moisés 6,54. Além disso, Cristo sofreu pelos pecados, tristezas e dores de todo o restante da família humana, concedendo remissão para todos os nossos pecados também, sob condição de obediência aos princípios e ordenanças do Evangelho que ele ensinou. Como escreveu o apóstolo Paulo, fomos comprados por bom preço. Que preço caro e que compra misericordiosa. Legal. Tem algo que chamou a tua atenção aí, Jaque? Você gostaria de poderia compartilhar conosco? Sim, é, ele fala o quanto Cristo sofreu, né, por nós e diz que ele remiu o nosso pecado, né, através da crucificação Sim. e ele expiou por nós. Então, eu penso muito sobre o quanto nós somos gratos, sabe, por ele e de que forma a gente faz isso, porque eu entendo que quando nós somos desobedientes e quando nós pecamos, a gente fere esse, além de ferir o mandamento, a gente também acaba dizendo que aquilo não foi tão importante, né? Eu tava lendo agora um discurso que fala sobre o pecado, e é uma coisa que eu sempre levei assim para mim. Fala, o nome é Sobrepujar o mau cheiro do pecado. E eu penso, como a gente falou, como as pessoas estão naturalizando o pecado e muitos jovens acham isso uma coisa bonita, legal, e como é visto pelo Senhor, né? Uma coisa tão feia, tão suja, e que nós, sabe, se nós realmente formos analisar, o Senhor não quer os filhos dele dessa forma. Ele nos Sim. ama tanto quando ele diz que se você me ama, guarda os meus mandamentos, ou seja, é uma, é uma tradução do amor à obediência. Então, nós precisamos ser obedientes para demonstrar esse amor, né, pelo Salvador. E quanto é importante nós sermos obedientes. Excelente. Para demonstrar que isso foi importante para nós, né, Jaque, como você falou, que a expiação realmente teve um significado para nós. Nós pertencemos, né, a Deus. E graças a Ele nós estamos aqui. Ah, uma das... Obrigado, Jaque. Obrigado, Mila. Todos pelos comentários de vocês.
Uma das inverdades, digamos assim, que Satanás ele usa para propagar a imoralidade, o pecado sexual, são falsas verdades relacionadas ao amor e ao casamento. Inclusive, em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo, ele ensina algumas questões sobre esse assunto, né, sobre casamento. E a irmã Wendy Nelson, a esposa do presidente Nelson, em janeiro de 2019, ela compartilhou uma mensagem com os jovens adultos da igreja, e ela nos fez certos convites e promessas relacionados a nos manter puros, nos mantermos castos, nos mantermos dignos, semelhante ao que Paulo está nos ensinando aqui sobre esses assuntos. Então, eu queria compartilhar essa mensagem dela com vocês, e eu queria que vocês, se possível, anotassem algumas verdades, convites e promessas que ela faz durante essa mensagem, tá bom? E queria que você pudesse refletir sobre essa mensagem dela, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Eita. Agora sim. Thank you, choir, for that stirring musical number. Coral, por esse número musical tão belo. Queridos irmãos e irmãs, nós os amamos e adoramos estar com vocês. Ao falar-lhes hoje, eu oro para que o Espírito Santo transmita a mensagem exata de que precisam. Antes de me casar, eu fui professora de terapia conjugal e familiar por mais de 25 anos, os últimos 13 aqui na Universidade de Brigham Young. Me reuni com milhares de casais e ouvi histórias trágicas sobre famílias dilaceradas e relacionamentos destruídos. Vi pessoalmente o que dá certo e o que não dá certo no casamento. Aprendi o que pode curar até mesmo casamentos devastados e o que pode arruinar outros quase que do dia para a noite. Então, permitam-me falar sobre um dos seus assuntos favoritos, amor e casamento. Gostaria de compartilhar com vocês 4 verdades que, a meu ver, não só vão livrar vocês de desnecessário sofrimento, mas os ajudarão a ser e escolher um cônjuge justo e criar um casamento feliz e uma família produtiva. Hoje quero que pensem em mim como sendo a sua tia Wendy, enquanto falo, como falaria com as minhas sobrinhas e o meu sobrinho. Então aqui estão as 4 verdades da tia Wendy sobre amor e casamento. Número 1. As verdades sobre amor e o casamento são ensinadas através do Espírito Santo e vêm do nosso Pai Celestial. Ele que decretou que o casamento é um componente insubstituível do seu plano de felicidade. O Espírito é o verdadeiro mensageiro dessas e de todas as verdades. Por isso os exorto que busquem entendê-las. Por outro lado, todas as mentiras sobre amor e casamento vêm de Satanás e seus servos. E ele se regozija toda vez que persuade uma vítima a aceitar qualquer coisa que contamina ou degrada o amor e o casamento. No entanto, a verdade é verdade e mentiras são mentiras. Nenhum marketing, nenhuma campanha ou defesa, mesmo que engenhosa, pode mudar isso. Verdade 2. A pureza pessoal é a chave para o verdadeiro amor. Quanto mais puros forem seus pensamentos e sentimentos, suas palavras e ações, maior será sua capacidade de dar e de receber o verdadeiro amor. Confie em mim quanto a isso. Toda vez que você abre seu coração, quando ora ao Pai Celestial e depois ouve,
Toda vez que estuda as Escrituras buscando respostas para as perguntas mais sinceras do seu coração, toda vez que evita qualquer coisa que fere seu espírito, como a pornografia, toda vez que adora no templo, toda vez que encontra informações que qualificam o antepassado para uma ordenança templária, você está escolhendo elevar sua pureza pessoal. E o seu cônjuge será grato a você por isso. Porque naquele momento você estará se preparando para a verdadeira intimidade conjugal. Então, se você é solteiro e está se perguntando qual a melhor forma de se preparar para o verdadeiro amor, a resposta é: faça o que for preciso para manter puros seus pensamentos, sentimentos, suas palavras e ações. Convide o Espírito a guiá-lo. Ele o ajudará. Se você é casado, meu conselho é exatamente o mesmo. Ao se esforçar para tornar-se mais puro, você terá o Espírito Santo com você cada vez mais. Sua capacidade de receber revelação pessoal aumentará, o que significa que terá uma direção mais clara para a sua vida. Você sentirá mais paz e alegria, menos solidão e terá mais esperança em seu futuro. Você também terá mais clareza mental ao estudar e trabalhar. Além dessas grandes recompensas, por se esforçar diariamente para ser um pouco mais puro, você aumentará sua capacidade de vivenciar a verdadeira intimidade conjugal. É por isso que a pornografia é tão devastadora. Ao contrário do que clamam aqueles que a promovem, a pornografia, na verdade, vai impedi-lo de vivenciar o mais maravilhoso tipo de intimidade. Agora, a verdade número 3 pode deixar você um pouco confuso, porque é o oposto daquilo em que o adversário e as pessoas do mundo gostariam que você acreditasse com relação ao amor e o casamento. Então aqui vai a número 3. Como parte importante de sua expressão de amor, o Senhor quer que o marido e a mulher partilhem das maravilhas e das alegrias da intimidade conjugal. A intimidade conjugal foi ordenada por Deus e recomendada por Ele, porque aproxima o marido e a mulher um do outro e do Senhor. A verdadeira intimidade conjugal envolve a plenitude da alma de cada cônjuge. É a união do corpo e do espírito do marido com o corpo e o espírito de sua esposa. Essa comovente união representa o nível de união que o marido e a esposa têm em todas as áreas da sua vida. Eles trabalham juntos como parceiros. Oram, divertem-se, empenham-se, crescem e desfrutam a vida juntos. Se sacrificam um pelo outro e incentivam um ao outro a se tornarem tudo o que nasceram para ser. Meus queridos irmãos e irmãs, a intimidade conjugal é sagrada. De fato, o marido e a mulher podem estar mais perto de Deus quando estão unidos na verdadeira intimidade conjugal. Então, como se preparar para essa intimidade? Vocês precisarão viver em retidão, de modo que o Espírito possa ser seu companheiro e também do seu cônjuge. Isso nos leva à verdade número 4. Para a verdadeira intimidade conjugal existir, o Espírito Santo precisa estar envolvido. Por isso é impossível ter o tipo de experiências íntimas que existe dentro do casamento, estando fora do casamento, porque o Espírito não estaria presente. O Elder Parley P. Pratt ensinou que o Espírito Santo pode aumentar, ampliar, expandir e purificar todas as paixões e afeições naturais. Imaginem, ele pode purificar seus sentimentos. Portanto, tudo o que convida o Espírito à sua vida, seu casamento, aumentará sua habilidade de vivenciar a intimidade conjugal. É algo realmente simples e profundo. Assim. Por outro lado, tudo que ofende o Espírito diminuirá sua capacidade de serem unos. Coisas como raiva, luxúria, rancor, contenda, imoralidade e pecados dos quais não houve arrependimento reduzirão sua intimidade conjugal e ela não passará de uma mera experiência sexual. Então, enquanto o sexo mundano está sob a influência do mundo e do adversário e envolve paixões carnais, sensuais e diabólicas, a intimidade conjugal ordenada por Deus está sob a influência do Espírito e envolve paixões purificadas e elevadas pelo Espírito. A verdade é que quanto mais puro você é, mais maravilhosa será a sua intimidade conjugal. No sexo mundano, tudo é aceitável. Na intimidade conjugal,
toma-se um cuidado intenso para evitar toda e qualquer coisa, desde linguajar, a música e filmes, realmente qualquer coisa que ofenda o Espírito Santo, o seu próprio espírito ou de seu cônjuge. Enquanto o sexo mundano é lascivo e destrói o amor, a intimidade conjugal gera mais amor. O sexo mundano degrada homens e mulheres e o corpo, enquanto a intimidade conjugal honra homens e mulheres e celebra o corpo como um dos grandes prêmios da vida mortal. Com o sexo mundano, as pessoas se sentem usadas, abusadas e, no fim, mais solitárias. Com a intimidade conjugal, os cônjuges se sentem mais unidos e amados, mais nutridos e compreendidos. O sexo mundano devasta e, por fim, arruína os relacionamentos. A intimidade conjugal fortalece os casamentos. Ela sustenta, cura, santifica a vida dos cônjuges e o seu casamento. O sexo mundano pode ser comparado ao toque de uma flauta, enquanto a intimidade conjugal é como o esplendor de uma orquestra inteira. O sexo mundano se torna uma obsessão porque nunca cumpre as suas promessas. A intimidade conjugal ordenada por Deus é gloriosa e permanecerá para sempre para o marido e a esposa que cumprirem os seus convênios. Em resumo, a intimidade conjugal é endossada pelo Espírito, é abençoada pelo Senhor e é santificada. Agora, ter um casamento forte e feliz não é fácil. Posso confirmar isso. Mas lhe trará alegria imensa. Para o nosso 10º aniversário de casamento, pensei no que poderia dar a meu marido que representasse a alegria que nosso casamento me trouxe. E dei a ele de presente um balanço. Meus queridos irmãos e irmãs, a quem amamos, se vocês aplicarem de modo intencional essas 4 verdades, tenho confiança de que edificarão um casamento feliz, que os sustentará e consolará para sempre. Um casamento que permitirá que sejam muito mais do que jamais seriam por si mesmos. Testifico que o casamento é um dos grandes privilégios que Deus deu a seus filhos, que pode ser fonte de incomparável alegria e que a pureza pessoal é a chave para essa alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok. Alguém gostaria de comentar algo que chamou sua atenção aí? Algo que você pôde aprender? Algum convite ou promessa que ela fez aí que chamou sua atenção? Eu gostei muito quando ela falou que no sexo mundano, né, algumas coisas vão fazer, como a atração, a paixão, mas que nós devemos tomar cuidado com muitas coisas, né, com o nosso linguajar, nossos pensamentos, as coisas que a gente fala. Isso ajuda a gente, né, como ainda não casados, a tomar cuidado e nos preparar para nos preparar para o casamento, né? Muito bom, Brenda. O que fazemos hoje vai influenciar nosso futuro família, nosso cônjuge, que talvez a gente não conhece ou conhece, nossos filhos vão ser influenciados por nossas escolhas agora de nos manter moralmente limpos. Tudo vai ser influenciado na nossa futura família. Por isso precisamos estar atentos à maneira do Senhor, né? Marcos? Presidente, uma coisa que me chamou bastante atenção no que ela falou é que em diversos momentos no vídeo ela sempre enfatizou nós orarmos e buscarmos a orientação do Senhor antes de tomar qualquer coisa, né? Ela enfatizou muito o fato de nós sempre buscarmos estar o mais próximo possível do Senhor, porque isso vai afetar muito, né? A gente não pode exigir que o nosso futuro cônjuge tenha uma coisa que nós não temos.
É uma coisa que a liderança sempre fala, né? A gente não pode, eu não posso querer exigir uma princesa, sendo que eu sou um sapo, ou a princesa, ou a moça não pode exigir um príncipe, sendo que, enfim, a gente não pode exigir padrões que nós não vivemos, porque a luz atrai a luz, né? Então nós precisamos primeiro viver essas coisas para que a gente possa buscá-las em outras pessoas também. Então, acho muito interessante isso, porque me faz lembrar muito daquela frase que fala, né, que as palavras convencem e o exemplo arrasta, né? E o exemplo bom, ele arrasta as pessoas para perto da gente, né? A gente sempre quer estar perto dessas pessoas que, quando elas estão conosco, a gente se sente bem. A gente vê, nossa, essa pessoa tem uma luz, é uma pessoa animada, é uma pessoa de bem com a vida. E às vezes a gente não tá bem, mas a gente quer estar perto daquela pessoa, porque só o fato de estar perto dela, a gente já fica bem também. Então, por esse exemplo, a gente já consegue ver que isso realmente é verdade, né? Que luz atrai luz. Então, a gente sempre precisa se autoavaliar antes de querer avaliar as outras pessoas, né? Porque fala, nossa, fulano é assim, 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 sendo que a gente tem que ver. Só o fato de a gente estar julgando, a gente já está entrando já nesse assim assim que a gente pensa, né? Aham. Poxa, obrigado, Marcos. Muito importante isso, né? Nos aconselhar com o Senhor. Ela falou no início, né? O mundo tem uma visão sobre isso e eles querem nos fazer acreditar que isso é verdade, né? Mas Deus, ele tem uma doutrina sobre o amor e o casamento. Qualquer coisa que o sentimento que nos influencia a quebrar mandamentos não é amor. Não é amor de verdade. Não é algo guiado pelo Espírito. Não é de Deus. E precisamos mudar. Que nós possamos lembrar que nós somos seres eternos, que nós precisamos voltar à presença do Senhor. Que nós possamos continuar nos comprometendo a nos manter dignos e puros para o verdadeiro amor, né? Para a verdadeira intimidade conjugal. E que nada possa nos desviar da nossa meta. Que nós possamos fazer isso por nós mesmos, por nós sermos um templo e por Jesus Cristo que deu sua vida por nós. Eu peço testemunho a vocês que vale a pena fazer isso. Hoje eu posso olhar para trás e ver que algumas decisões que eu tomei quando solteiro têm me abençoado até hoje, no meu casamento, com minha esposa, com as minhas filhas. Vale a pena, meus amigos, vale a pena nos mantermos dignos, castos, limpos. Vale a pena. O Senhor está conosco, essa é a sua igreja. Ele vive, ele reina sobre nós. E ele está conosco para nos ajudar nessa nossa missão de nos tornarmos dignos, limpos e nos preparar para voltar à presença dele. Testifico dessas coisas e oro para que possamos nos manter dignos e se houver algo em nossa vida que não está em harmonia com o que aprendemos, que possamos eliminar e mudar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela participação, presença de vocês. Se tiver alguém assistindo com vocês